Boa noite. Pai do Senhor, Deus abençoe vocês, sejam bem-vindos todos. Que bom que vocês vieram. Nós já estávamos com saudades de vocês. Há 2 meses, né, que a gente não vem, já vai ser o 2º mês, né? Infelizmente é a última função do carnaval, né? Nosso dia de culto caiu bem no carnaval. E daí com essa estrada trancada não dava pra gente vir, né? A gente não conseguia nem sair de Guaratuba, na verdade, né? Nem sair. A nossa estrada da nossa cidade de Guaratuba até sair na 101, que passa até Garuva, são 35 quilômetros. Estava levando 7 horas para fazer esse trajeto, né? Então não dá para sair, né? E aí não teve como a gente vir, mas hoje, graças a Deus, deu tudo certo. Eu queria que você abrisse a tua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 13, verso de número 36, por favor. Evangelho de Mateus, capítulo 13, verso 36 até o 43, Lulô. Ah, tá para cá hoje, eu esqueci. Sempre está do meu lado direito, hoje está do esquerdo, deixa eu ir para lá. Se você não trouxe a tua Bíblia, você pode acompanhar aqui, tá? Melhor que você traga, né? Sempre a sua Bíblia, para você poder acompanhar nela. Glória a Deus. Tem alguém com frio aí que quer que a gente diminua o ar-condicionado? Tá bom assim? Alguém quer uma água gelada, coquinha? Aqui vocês são bem tratados, né, irmão? Não é hotel 5 estrelas, mas, né? Ar-condicionado, água gelada. Eu da igreja onde eu vim, a gente, quando subia no púlpito para pregar, nós já estava com a camisa colada já, né? Você entrava naquele daqueles ventiladores, parecia um avião, né? Ficava, né? Calor miserável, né? Hoje é outro nível a igreja, né? Ar-condicionado, hoje é outro nível, né? Jesus é bom para nós. Glória a Deus. Vocês já encontraram aí? A gente pode ler? Diz assim, ó: então Jesus, deixando as multidões, entrou em casa, e chegaram-se a ele os seus discípulos, dizendo: explica-nos a parábola do joio do campo. E ele respondendo disse: o que semeia a boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo, a boa semente são os filhos do reino, e o joio são os filhos do maligno. O inimigo que semeou é o diabo. A ceifa é o fim do mundo, e os ceifeiros são os anjos. Pois assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será no fim do mundo. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, e eles ajuntarão do seu reino todos os que servem de tropeço e os que praticam a iniquidade, e lançá-los-ão na fornalha de fogo. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos, repita comigo: quem tem ouvidos, é isso aí. Feche os olhinhos, vamos orar. Pai do céu, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor nos permita entrar na tua presença, no poder e autoridade do teu nome. Que o Senhor possa dar para nós o discernimento, o entendimento da tua palavra, para que ela possa, meu Deus, descer revelada aos nossos corações, segundo é a vontade e o desejo do teu coração. Eu te peço, Deus, em nome de Jesus, que o Senhor abra os nossos olhos para que a gente veja, os nossos ouvidos para que a gente ouça, e que o Senhor possa quebrantar o nosso coração para que a gente compreenda e entenda qual é a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor para as nossas vidas. Em nome de Jesus, amém e amém. Jesus, ele está aqui explicando a parábola do joio e do trigo. Talvez, caso você tivesse qualquer tipo de dúvida a respeito disso, você teria essa dúvida dirimida ou explicada ou mostrada para você de maneira muito clara no texto hoje, para que você não tenha dúvida que existe na terra 2 povos. Repita comigo: 2 povos. Repita comigo: 2 povos. Por que tem 2 povos? Porque tem um povo que é o que vai morar no céu, e tem um povo que vai para o inferno. Amém? Você crê nisso? Muito bem. A gente poderia começar a falar dos 2 povos no livro de Gênesis, no capítulo 1 e no verso de número 2. Algumas pessoas dizem que isso é uma teoria, mas não é, isso é Bíblia. 2 criações
que as criações de Deus não foi uma, foram duas criações. Que no capítulo 1 do livro de Gênesis, quando a Bíblia diz que o Senhor fez homem e mulher, macho e fêmea, Ele os fez, a Bíblia diz que Ele os fez do pó, misturou com água, e do barro Ele homem e mulher os fez, amém? Você crê nisso aí? É Bíblia, está na Bíblia, beleza? Mas no capítulo 2, a Bíblia diz que o Senhor fez a mulher da costela do Adão. Não é isso que diz? Então o capítulo 1 está errado? O capítulo 1 está errado? Porque no capítulo 1 está escrito: homem e mulher os fez, do barro eles foram feitos. E a Bíblia diz que Ele soprou nas suas narinas o espírito vivente, e eles tiveram vida. E foi feito o povo da terra. Veja como a gente não presta atenção quando lê a Bíblia. Você leu isso a vida inteira e nunca percebeu. Quando você começa o capítulo 2 do livro de Gênesis, o verso 1 diz assim: sabe qual é a primeira palavra que está escrito lá? É então. O que é hoje no português então? É um advérbio de tempo, que quer dizer de. Então, o capítulo 2, a criação de Adão e Eva, é depois da criação. Isso está na Bíblia, mas as pessoas não leem e ninguém conta isso para você. Isso eles dizem que é uma teoria judaica. Os teólogos falam isso. Isso aí é uma teoria judaica antiga. Mas não é, está na Bíblia. Uma vez, quando eu ouvi falar sobre isso, eu ouvi uma pessoa pregando sobre esse assunto, há muitos anos isso. Eu fiquei tão curioso que eu fiz uma leitura da Bíblia inteira, desde Gênesis capítulo 1 até o final do livro de Apocalipse, buscando na Bíblia se de fato existiam dois povos diferentes vivendo no mesmo lugar. E você vai se surpreender com as coisas que você vai encontrar quando você fizer isso. Todos os livros da Bíblia falam sobre o povo do mundo e o povo de Deus. Todos os textos da Bíblia, inclusive esse. E Jesus é muito claro. Porque Jesus disse que Ele, o Senhor, veio, preparou a terra e semeou na terra o que? A boa? Quem é a boa semente, a Bíblia diz? Quem? O povo. Não foi isso que Jesus disse? Então, se o Senhor, e Ele disse, Jesus está dizendo aqui das duas criações, que Ele criou o povo de. E aí veio o diabo e fez o quê? Jogou no meio do trigo o joio. O joio é quem? Talvez não precisemos interpretar aqui de maneira literal, pode ser de maneira figurada, também está correto, não é? Agora, eu e você sabemos que toda a criação foi feita por Deus. Todas as coisas o Senhor criou, todas, sem nenhuma exceção, né? Surgem perguntas de algumas pessoas que são curiosas e falam assim: mas então foi Deus que criou o diabo? Claro que foi. Irmão, claro que foi. O diabo era um anjo. É escrito isso no livro de Isaías, no livro de Ezequiel. Era um anjo que se levantou contra Deus e foi lançado do céu para a terra. E a Bíblia diz que junto com ele arrastou 1/3 de todos os anjos do céu que foram lançados com ele na terra. Aí você pensa assim: então esses são os demônios. Não, claro que não. A Bíblia diz na epístola de Pedro e na epístola de Judas que todos os anjos que foram lançados do céu, que não guardaram a sua origem, que é santa e de Deus, eles foram guardados em cavernas para o dia do juízo. É escrito isso na Bíblia. Então, os demônios que você vê, eles não são anjos caídos. Isso não tem base bíblica para isso. Quem fala isso é ignorante. Por quê? Porque ele confunde os anjos caídos com o povo da terra. Porque ali no livro de Apocalipse, eu acho que é no capítulo 5 ou 6, eu não lembro bem agora, está escrito assim: e os filhos de Deus, os filhos dos homens, vendo que as filhas de Deus eram belas, coabitaram com elas. Não é isso que está escrito? E nasceram, quem sabe? Então quem eram os filhos de Deus e quem eram os filhos dos homens?
Sabe o que eles dizem? Eles dizem que os filhos de Deus eram os anjos caídos. Mas se de fato eles eram, então Pedro é um baita do mentiroso. Porque ele diz que está todo mundo preso em cavernas guardados para o dia do juízo. Então Pedro põe por terra a teoria de que os filhos dos homens e os filhos de Deus eram os anjos e as pessoas do mundo. E traz novamente, de maneira muito clara para mim e para você, que existiam duas criações, que na primeira criação, nos primeiros 7 dias, o Senhor criou o povo do mundo, e na segunda criação o Senhor fez o Éden, criou Adão, da sua costela criou a Eva e criou o povo de Deus. Estou te dando, isso é só Bíblia, eu não estou inventando nada. Isso tudo que eu estou te dizendo está escrito literalmente na palavra de Deus. E muita gente não sabe porque não lê a Bíblia. E quando lê, não presta atenção, porque lê muito correndo e não presta atenção no que está lendo. O pastor, como já leu a Bíblia 23 vezes, né? E estudando muito isso, então eu sei exatamente o que eu estou te falando. Então, a palavra de Deus, quando a gente a observa, a gente vê que tem muita coisa que a gente não percebe. Você já parou para perceber? Eu não sei se você gosta de prestar atenção nas pessoas. Eu digo para todo mundo que se eu fosse um profissional, hoje eu seria um profissional de humanas, porque eu gosto de prestar atenção no comportamento das pessoas. E eu presto atenção, apesar de não parecer, eu não presto atenção nas coisas, no tênis que você está, na roupa, essas coisas eu não... Talvez por ser homem, se mais velho, eu não presto atenção nessas coisas. Mas no comportamento, no jeito que o cara mexe a mão, você já viu? Que ele põe o pé. Eu presto atenção, irmão. Eu uma vez fui ver uns caras cantar gospel. Me enfiaram numa roubada. Faz parte, né? Os caras de calça branca, justinha. Explodiu, né? Faz muitos anos. Muitos anos. Eu falei, cara, esse cara é viado. Não, verdade. Cantava, irmão, igual um roxinol. Muito. Pra caramba. Se eu cantar o hino deles aqui pra vocês choram. O cara é gay. Aí ninguém falava isso, porque ninguém tem coragem, né? Mas eu também não falei, porque eu não preciso falar, porque não é problema meu. Eu já falei que cada um leva onde gosta. E não adianta você falar que a pessoa vai levar, independente do que você acha. Né? Eu não estou aqui fazendo julgamento do caráter de ninguém, eu só estou te explicando o que a Bíblia está falando. Então o cara cantava muito bem, coisa linda, todo mundo chorando, ai Jesus, e não sei o que, e o cara, eu falei, isso aí é fruta esse cara. Não precisa nem ser espiritual para ver isso, basta ser um cara mais vivido, uma pessoa mais vivida, você já vê pelo tipo já, né? Enfim, então a gente percebe quando uma pessoa é cheia do Espírito Santo e quando ela não é, como? Através do seu comportamento. Não é pelo que ele fala. Então se você vai na igreja, o cara está falando língua estranha, você fala, nossa, esse é de Deus. Aí lá fora ele, ai irmão, eu tô... E aí? E aí? Você vê uma pessoa na igreja, pastor Israel, eu falei que ele está magrinho, ele está até feliz, né? Aí tempo que eu não vejo, eu falei, Israel, você emagreceu, rapaz, tá, fechou o bico, né? A Bíblia diz que aonde há sensualidade, o Espírito Santo de Deus não está. É a Bíblia que diz isso. Aí você vê aquelas irmãs que cantam, né? Já viu a chiqueza das gurias, né? Coisa mais... né? Mais fofa, vou falar, né? Vamos usar esse aí. Hoje de manhã eu já bati numa, depois os caras me processam. Coisa mais fofa, né? E aí você vê pelo seu comportamento, e vocês sabem que eu não prego costume de roupa, de nada disso, eu não estou falando disso. Eu estou falando que quando você está sendo usado pelo Espírito Santo, você não pode ter um espírito de sensualidade. Se você tiver, o Espírito Santo não está em você, ou a Bíblia está mentindo. Então, quando você olha pelo comportamento, pela expressão corporal da pessoa, quando ela está pregando, está cantando, ou tem até uns lugares aí que tem gente que dança, né? Na igreja, não tem? Quem vai dançar é o pastor, que vai para o inferno, né? Que fica falando essas coisas na igreja, né? Mas, enfim, né? Não, você vê de longe a sensualidade. Sim ou não?
E daí está falando em língua estranha, chorando, cantando, as pessoas chorando. Mas quem está operando na vida daquela mulher ou do homem é um espírito de sensualidade. E eu pergunto para você, como que as pessoas não veem isso? Como que as pessoas não veem isso, irmão? Isso é igual ser enganado no conto do Paco. Quem sabe o que é conto do Paco? Levanta a mão. Ninguém sabe. Você sabe que o pastor antes de se converter era polícia. Vocês sabem disso, né? Eu já falei para vocês, né? A gente pegava esses vagabundos, né, de monte. O que é o conto do Paco? O conto do Paco é o cara que ganha na loteria. E aí ele vem falando torto, como se ele fosse uma pessoa muito humilde, né? E ele prefere as mulheres, as que usam ouro são as clientes preferenciais deles. Na porta de uma loteria, de banco, de qualquer coisa, para uma pessoa chique. E aí ele vem todo e fala, moça, será que você pode me ajudar? Aquela vozinha de Jeca Tatu assim, será que a senhora pode me ajudar? Sabe o que é? É que eu ganhei na loteria, e daí eu estou com o bilhete aqui que está premiado, mas eu não posso tirar porque eu não tenho documento, porque eu não sei o quê, e daí a senhora não pode me ajudar? E daí a pessoa faz com os olhos e faz assim, ó. Mas quanto você ganhou? 50 mil. Mas não é muito, mas daí eu trouxe uma malinha aqui para mim levar, mas se a senhora me ajudar, e o cara começa a contar a história e envolver a pessoa naquilo. E de repente ele oferece para vender o bilhete para a pessoa. Daí eles vão no caixa da lotérica, que está no golpe. A pessoa confere, não, de fato o bilhete está aqui, está premiado, 50 mil, tá, beleza. Aí a pessoa vem e fala, olha, eu não tenho dinheiro, mas eu tenho umas joias lá em casa, eu tenho um Rolex, eu tenho, deve dar uns 40 mil. Ele falou, não, mas se a senhora me dá isso aí, tá bom. Daí ele pega aqueles troços da irmã, que zoiuda, porque ela acha que vai ganhar 10, 15 mil no negócio, e vai enganar o cara, que é um otário, e na verdade o otário é ele, né? E aí o cara dá aquele troço furado, quando ela vai na Caixa Econômica, chega lá, o cara fala, não, isso aqui não está premiado. Então é o golpe do Paco. Faz a pessoa crescer o olho no monte, no gordo, e faz perder tudo que tem. Porque as pessoas são corrompidas pelos seus concupiscência dos seus. Então você vem na igreja, vê um pregador, o contrário do pastor, não tem ninguém aqui para me usar, não, o Thiago também é gordo, aqueles cara magrinho, né, com aquela barbinha, tubinho assim, já viu que agora tem uma barbinha, tubinho, né, eles cortam assim, e assim, né, cabelinho de gel, daí ele abre os troços para mostrar o peitão de pombo dele, que ele fica para fora assim, ele é assim, magrinho assim, calça justa assim, com as coisas repartidas, canela fina. Vocês estão rindo porque vocês sabem o que eu estou falando. Que é uma legião isso, né? Não é um. Isso é um modelo de igreja preta. Isso é um modelo. E eu não estou falando mal de ninguém, eu só estou te contando como é que funciona o golpe do Paco. Só estou te contando como é que funciona o golpe do Paco. Cheiroso, fala bonito, educado, fala mansinho, chama todo mundo de querida. Ah, irmão? Quer ver eu ficar brabo, o cara olhar para mim e falar, querido. Que querido, rapaz? Sou tua nega? Sai fora. Mas não é querido? Né? Não. E aí ele leva você pelos seus, fala bem, tem faculdade, é inteligente, manipula bem a palavra, né? A maioria deles tem curso de psicologia, esses são os piores, né? Em curso de psicologia, você olha para o pastor e fala, irmão, qual que é a tua profissão? Eu sou psicólogo. Mas você não devia ser teólogo? Vocês estão assustados, né? Tem gente que está aqui a primeira vez hoje, né? Não se assuste, irmão, que hoje eu estou meio nervoso de manhã já. Então vocês não se assustem. É brincadeira, não tô, só estou, né? É que eu sou italiano, eu falo grosso e alto assim mesmo, então vocês não se incomodem, que é meu jeitão mesmo, né? Não estou brabo não. E as pessoas, então, elas são o quê, enganadas por causa dos seus, mas elas olham e não conseguem enxergar. Elas olham para a pessoa, mas elas não veem um espírito de sensualidade naquelas pessoas. Sensualidade, irmão. Agora está essa maldita moda de calça justa de homem, né? Não tá?
Eu fui no shopping esses dias comprar calça. Numa loja até que era bem cara, mas estava numa promo, né? Eu até dei risada. Que a calça fora da promoção era R$900, né? Eu olhei e falei, miserica, né? Quem será que é o otário que paga 900 conto numa calça, né? Eu, né? Enfim, sei quanto eu suo para ganhar meu dinheiro, né? E daí mas eu fui lá porque tinha uma promoção, estava por 199 na promo, né? Até essa aqui é uma delas que eu comprei. E eu levo sorte porque as minhas calças são grandes e essa sempre sobra. Então ela vai para o outlet, né? Porque ninguém compra, né? Porque não tem gordo, né? Nessas lojas é só de magro, né? E daí eu vou lá e falo, cara, você não tem umas maiores aí? E eu gosto de calça mais assim. Então eu uso 50, 48, 50, eu compro 52. E daí eu mando ajustar a cintura, que ela fica com as pernas mais largas, tudo mais... Né? Estratégia minha que eu tenho, porque eu não gosto de troço justo, me pegando, me apertando. Então eu gosto assim, acho que fica melhor. Enfim. E eu conversando com o vendedor, e ele falou da coleção, né? Ele falou, pois é, daí esses caras de coleção agora mudou todas as calças, não tem mais calça com corte reto, calça tradicional, é todas essas coisas justas, tudo cheio de... Por que isso? É sensualização das pessoas. Eles estão transformando a nossa maneira de viver e a gente não percebe. A gente simplesmente vai na embala, é igual dinheiro na carteira. Quem que anda com dinheiro na carteira aqui? Levanta a mão. Ninguém anda com dinheiro na carteira, irmão. Todo mundo paga no cartão. Você não tem medo disso? Você não percebeu ainda que os caras estão fazendo isso para manipular você? Muitas vezes por causa da tua preguiça. Daqui a pouco vai ter dinheiro só digital, irmão. Olha o que nós estamos vivendo no país. O cara aperta um botão, pum, ele mata você. Ele tranca teus cartões, você está morto. Ah, mas a facilidade. Cara, pelo amor de Jesus, acorda, irmão. Ontem eu fui no shopping, comprei meia. Antes de ontem. Na Lupo, comprar umas meias. Gosto de comprar lá, meia, cueca, gosto de comprar lá. Eu fui lá, a moça falou, como é que você vai pagar? Eu falei, em dinheiro. Ela me olhou assim. Eu tenho que pagar em dinheiro. Eu falei, você não recebe em dinheiro? Não, eu recebo. Veio a carteira, tirei o dinheiro, paguei. Acho que era 78, 77, não sei. Paguei em dinheiro. Fui na Havaiana depois, a pastora queria que eu comprasse um chinelo vermelho para ela. Aquelas que viam não sei quem com chinelo vermelho no pé, ela queria igual. Aí eu fui lá e falei, você tem um chinelo vermelho aí, Havaiana? Moça, eu tenho. Eu falei, dá um, hein? Quanto é? Acho que 37, acho que 38. Dinheiro. A moça ficou me olhando. Ela falou, nossa, ninguém paga em dinheiro. Eu falei, eu pago. Eu não sou igual a todo mundo, irmão. Eu não sou igual a todo mundo. Você pode achar que é ruim você fazer isso. Mas para mim, isso é preservação do meu modo de vida. Muitas pessoas estão sendo levados pelo sistema a se comportar da maneira que eles querem. Mas eu sou um rebelde, eu não aceito. Eu não aceito usar a calça justa. Eu não aceito, irmão. Eu não aceito que tudo tem que ser no cartão. Eu não aceito. Eu não aceito que eu tenha que comprar um carro que tenha limitador de velocidade e eu só posso andar naquela velocidade. Eu não aceito. O carro é meu, eu que comprei, eu ando na velocidade que eu quiser. Por que eu tenho que obedecer ao engenheiro miserável que determinou na velocidade que eu tenho que andar? As pessoas não percebem, irmão, que está sendo cerceada nos seus direitos devagarzinho em tudo que você faz. E muita gente não percebe. A gente foi enganado com a Coca Zero quantos anos da nossa vida? Quando eu descobri o malefício que o adoçante faz na sua vida, que eu não sei se você sabe, mas eu vou te contar também, isso é uma coisa. O aspartame que a gente vê na Coca Zero, quando ele entra na tua corrente sanguínea, ele é 200 vezes mais forte que o açúcar. 200 vezes, irmão. Mais forte que o açúcar. E aí o teu corpo entende isso, daqui a um tempo, as pessoas não sabem que está com pressão alta, porque está com as artérias tudo estourada, porque está com a sua saúde virada numa desgraça. É o aspartame. Nos Estados Unidos eles já estão proibindo um monte de coisa. A gente come essas balinhas vermelhas há quanto tempo? Como é que é o nome daqueles pacotinhos, cadê a Lohane que a gente compra? Como é que é o nome, Tiago? Fini. Sabe essa balinha fine, vermelhinha? Nos Estados Unidos foi proibido, não pode fazer mais. Por causa do corante vermelho.
Altamente cancerígeno. Foi proibido, já não tem mais gelatina vermelha, que é o vermelho carmesim, não sei o que todo mundo usa aqui. Todo mundo. Eu já não abandonei já. Não compro mais nada vermelho, irmão. Só maçã. Mais nada. A gente está sendo frustrado nas nossas vidas, diminuindo o tempo da nossa vida, diminuindo a nossa velhice saudável, porque a gente está consumindo aquilo que as pessoas dizem para nós. Qual foi uma das maiores mentiras que existiu no mundo? É você comer cereal, Kellogg's, americano, e bacon com ovos de manhã. Você sabe por que as pessoas começaram a comer bacon com ovos de manhã? Eu estou dentro da mensagem, não estou saindo do milímetro, irmão. Mas eu preciso te explicar o que a texto está falando para você. Por isso eu estou me utilizando de passagens da nossa vida cotidiana. Porque a carne de porco nos Estados Unidos estava em declínio, não vendia mais nada, os caras estavam falindo. Aí eles contrataram um cara de propaganda, um mago, e o cara começou a bolar um jeito de fazer todo mundo comer carne de porco. Porque tinha aquela conversa de que carne de porco não era saudável, porque tinha bicho, porque tinha verme, porque ninguém comia. Aí eles encomendaram uma pesquisa de um instituto cardiológico dizendo que a melhor dieta que existia era a dieta da carne. Lembra do médico? Quem lembra do médico americano? Que ensinou a gente a fazer a dieta do carboidrato. Tem um monte de gente que faz aí, principalmente quem treina, que só come carne, tira o carboidrato. Eu tinha um médico, como é que era o nome dele? Você não lembra, Tiago? Doutor... Não lembro dele. Americano. A fábrica... Os donos de fábrica de carne encomendaram a pesquisa que o cientista ele fez, lançou, foi um sucesso. Aí eles disseram, mas o melhor alimento que tem para você comer de manhã é a carne de porco, é bacon com ovos. E o povo parou de comer pão de manhã nos Estados Unidos. Daí só come bacon com ovos. E daí todo americano que você vê está desse tamanho. Você já prestou atenção? Presta atenção, irmão. Não no filme, né? Que no filme é igual a novela da Globo. Só aparece aquelas pessoas perfeitas, né? Vai lá no Rio de Janeiro ver se acha alguma daquela. Vai lá. Eu fui no Rio de Janeiro fazer um batismo. Eu fiquei olhando o povo do Rio de Janeiro, né? Não. Eu falei, cara, eu fui enganado minha vida inteira. Eu falei, cadê aquele povo da novela que você olhava, é só aquele povo lá. Não tem aquilo, é mentira, irmão. É mentira, não tem aquilo. E a gente vem sendo manipulado por Satanás a nossa vida inteira. E eu estou te dando exemplos na nossa vida cotidiana para você entender que muitas coisas que eu e você temos ouvido como boas, que na verdade foram semeadas por Satanás no meio do povo para destruir a nossa fé. Quanto tempo que a Globo vem plantando nas suas novelas, por exemplo, o adultério. Todo mundo achando normal. Daí começou a aparecer aqueles meninos homossexuais. Quem não lembra do Clô? Quem que lembra da novela do Clô? Lembra do costureiro? Cara, que bacana, aquele artista sensacional. Naquele tempo ainda eu nem era crente, mas não tem problema, assistia, achava aquela novela o máximo. O que eles estavam fazendo? Fazendo você achar que ser gay é legal. E não estou dizendo que não é legal, porque se o cara quiser ser gay, ele pode, é problema dele, e está tudo bem. Porém, é uma conduta condenada pela palavra de Deus e diz que se você exercer, você vai para o inferno. Os relacionamentos extraconjugais, que a mulher começava a sair com o taxista, de repente virava amante dele. E todo mundo achava, nossa, será que o marido vai pegar? E não percebia que aquilo devagarzinho estava sendo plantado no coração das pessoas como uma coisa normal. Mas não é. É adultério. E quem pratica o adultério vai para o inferno. Então eles vêm semeando coisas nos nossos corações uma vida inteira. Que nós estamos sendo enganados pelo mundo, como se fôssemos do mundo. Mas a Bíblia diz que nós não somos enganados porque nós não somos do mundo. Porque se possível fosse, eles enganariam até eu e você. Mas eles não nos enganam por quê? Porque nós temos o Espírito Santo de Deus. Que nos exorta, que nos ensina, que nos mostra toda a verdade, e nós agora sabedores da verdade, não somos mais enganados pela mentira. Conhecerás a verdade e a verdade vos libertará, irmão.
Conhecerás a verdade e a verdade vos libertará. E nós, à medida em que vamos caminhando e conhecendo a verdade, nós vamos aprendendo que existem determinadas condutas da nossa vida, comportamentos da nossa vida, que não fazem bem para a nossa vida espiritual. Pode até fazer bem para o nosso ego, para a nossa satisfação pessoal, para, enfim, para os nossos olhos. Mas para a nossa vida espiritual faz mal. Não é? Para a nossa vida espiritual faz mal. Tem muita coisa, como a Coca-Cola, por exemplo, que todo mundo adora, ou nem todo mundo. Hoje já tem gente que nem bebe Coca-Cola mais, né? Eu diminuí bastante, mas hoje eu tomei um pouquinho. Ele estava ali, eu falei, dá um pouco dessa Coca-Cola, vou tomar, tomei um pouquinho. Gosto pra caramba, mas evito tomar. Por quê? Eu sei que ela faz mal. Não é boa para a minha saúde. Eu não devo beber. Já deve fazer 28, 29 anos que eu não bebo mais nada que tenha álcool. Eu acredito que talvez um pouco mais, mas mais ou menos 28 anos que eu não bebo nada que tenha álcool. Às vezes uns irmãos mandam um chocolate para mim, aqueles bombonzinhos que tem licorzinho dentro, sabe? Nossa, eu adorava aquilo, irmão. Hoje eu olho e falo, dou para os outros, eu não posso comer, porque tem álcool. Não posso. Esses dias eu comecei a passar mal porque eu comi pão de forma. Eu fui tomar café, peguei uma fatia. E você sabe que a fatia de pão de forma, você não come uma só, né? Não come. Até as meninas que comem pouco, comem duas. Imagina eu quando estou com fome, eu como 4. Porque duas, uma em cima da outra, você faz um sanduichinho, você come 2 facinho. Você está com fome? E eu fiquei meio tontão assim, falei, credo, comi esse troço, tô passando mal. Eu fui ler o rótulo do pão. Ele tem 0,5 de álcool, irmão. Você sabia? 0,5 graduação alcoólica no pão, irmão. 0,5. Eu estava meio bêbado, irmão. Se eu comesse mais 2, acho que eu caía. Verdade. O organismo não está acostumado mais com isso. Eu falei, caraca, aí eu comecei a procurar na internet. Aí eu comecei a ver que está umas treta grande. Por que tem álcool no pão que você come? Para conservar o pão, que conserva o álcool. Aí eles põem na massa, eles põem álcool. Álcool de cachaça. Põe cachaça no pão. E ela não evapora, ela fica no pão. E quando você come, você ingere bebida alcoólica. E eu estou te dando só um pequeno exemplo de tanta coisa que eu e você temos comido sem perceber. Então eu não posso mais falar para você que faz 28 anos que eu não bebo, porque esses dias eu bebi, comi 4 fatias de pão. É igual o Tiago, esses dias alguém perguntou para ele, falou, Tiago, faz quanto tempo que você não voa? Avião, né? Não pilota. Ele falou, acho que deve fazer umas 3 semanas. Daí, mas, nossa, tanto tempo. Ele falou, não, esses dias eu decolei com o pastor na estrada. Ele disse, cientificamente a gente voou, porque nós saímos com as 4 rodas do chão. Então eu voei, foi 3 semanas, fiquei olhando, falei, ô Tiago, tá entregando o ouro aí, né? Oxe. Né? Tava voltando meio rápido, daqui, né? Culpa de vocês. Na pista e tinha uma passagem de nível, de fazia assim, mas eu nem vi que eu estava, né, com 3 dígitos, né, no digital ali, eu nem percebi. E a hora que saiu, ele fez assim, fum, e caí lá assim. Ainda quase morremos, porque eu tinha um Volvo XC60, né, um R-Design, carro que andava bastante. Mas o Volvo tem excesso de segurança, que foi uma das coisas que fez eu vender ele e não usar nunca mais. E quando você sai do chão, ele trava o cinto. E ele puxa você. Ele te trava. E aí você imagina, eu estava acho que 220 por hora. Não, eu nem vi, foi sem querer, eu não vi. Eu não posso mentir, né? Se eu mentir, eu vou para o inferno, eu não posso mentir. Eu acho que era 226 ou 7, acho que eu não sei bem. Estava com o Arilson, nós estávamos em 4, né, no carro. Shirley, a pastora estava dormindo, nem viu. Se fosse para a glória, ela ia dormindo. Nem viu. Estava na frente, o Tiago e o Arilson atrás.
E eu saí do chão, e quando eu saí do chão, o carro puxou no cinto e fez assim. Se eu sou uma pessoa menos experiente, tinha virado o volante quando caísse, tinha morrido. Por causa do dispositivo de segurança do carro. Né? Se ele sentir qualquer coisa que vai ter, ele te tranca no cinto e daí você fica descompensado no banco, vamos dizer assim, né? E aí o Tiago ficou me zoando depois, dizendo que a gente levantou voo, né? Mas foi sem querer. Acontece. Quem não faz uma bobagem de vez em quando, né? Às vezes a gente faz, né? Eu às vezes faço. Agora não faço mais, que agora vendi, troquei, daí eu só de caminhonete não tem esse problema. Que ela só vai até 180, só não passa disso, né? Daí eu não consigo, então não vai mais, não tem problema. Tá tudo bem. Então, esse texto, ele trata sobre a diferença entre as pessoas. E ele dá para mim e para você a condição de reconhecê-las em qualquer situação ou circunstância. O apóstolo Paulo fala na carta aos Coríntios, quando se trata sobre carta de apresentação, ele disse: as minhas cartas estão escritas nas tábuas do meu coração, e quem me apresenta a outrem não é outro senão aquele que me enviou, o Espírito Santo de Deus. Então, quando eu converso com uma pessoa, o Espírito Santo de Deus me mostra com quem eu estou conversando. Ele me mostra se aquilo ali provém de Deus ou não. Então, quando você tiver essa ação do Espírito Santo na sua vida, você não vai ser enganado mais. Você não vai ser enganado mais, irmão. As pessoas não vão enganar mais você. Não precisa o cara chegar aqui na igreja e dizer assim: irmão, eu estava ali orando, Jesus me deu uma revelação e falou, deixa eu ver se eu acho alguém que tem cara de rico. Você tem cara de rica, né? Diz assim: irmã, Jesus, eu estava ali orando. Como que é teu nome? Rose. Você não é? Tome posse, você vai ser em nome de Jesus, né? Essa bolsa hermesa aí, irmã, aleluia. Deus me revelou, irmã, que você ia trazer uma oferta hoje de 5 mil reais. Olha essa medalhona de ouro que você tem aí, aleluia, é para Jesus. Para virar ouro, né? Irmão, você acha que Jesus precisa da corrente da irmã? Você acha? A Bíblia diz que Jesus é dono do ouro e dono da prata, irmão. Que ele enriquece a quem ele quer e empobrece a quem ele quer. Você acha que Deus vai dar uma revelação para o cara vir roubar a corrente da irmã? Ele está roubando. É o golpe do Paco, né? Eu já falei para você. Isso não existe, irmão. Quem aqui hoje quer doar o seu carro para a igreja? Irmão, aleluia, estou sentindo uma unção. Vocês acham que eu estou de sacanagem, mas é verdade isso aí, irmão. Eu vi esses dias na internet o cara fazendo isso. Uma igreja gigante, agora a gente não pode falar o nome, todo mundo me assiste, né? Daí o cara vai me processar. Mas o cara ganhou uma X6 blindada, irmão. Custa 600 pau. O cara falou, não, vou doar meu carro pela fé. O seu eu não quero, já tenho o meu, por favor, não doe, eu não quero seu carro. Eu vi também essa semana, aliás é para isso que a gente paga a internet, né? O pastor mandou os obreiros na casa do irmão, que doou um caminhão para a igreja, irmã. E estava com 5 IPVA atrasado e tinha 12 mil de multa. E ele mandou os obreiros lá para o irmão pagar as multas. O que ele está pensando? Vai doar um caminhão para a igreja cheio de multa? Eu só não sei como as pessoas não enxergam isso. As pessoas não percebem, irmão, como estão sendo manipulados. E aí, as pessoas são manipuladas pelos seus olhos, porque eles põem uma roupa bonita, têm um português correto, educadíssimos, né? Finérrimos. Tem um que eu vi essa semana da descida triunfal da apóstola. Vocês não viram esse? Irmão, primeiro que apóstola não tem na Bíblia, para começar a conversa, né? Não tem. Apóstolo é homem, não é mulher, para começar a conversa. Segundo, irmão, uma escadaria cenográfica gigantesca, a mulher com um cajado, que eu acho que, sei lá, acho que uns 2,5 metros, um baita de um pau na mão assim, daí fazia assim uma curva, que eu não sei qual foi o carpinteiro que fez aquilo.
E dela descia de ré assim, fazendo assim com o troço. Aquele pau. E quando ela virava, todo mundo falou... Se vocês estão rindo do que eu estou falando, imagina se vocês soubessem o que eu estou pensando. Né? Essa é a igreja que está aí hoje, que diz ser a noiva do Cordeiro. Mas a Bíblia diz que a noiva do Cordeiro, ela é santa, ela é pura. Suas vestes são brancas, sobre a sua cabeça tem um azeite do céu. A Bíblia diz que a noiva, ela precisa ter a sua lamparina acesa e ter porção dobrada de azeite. Que o Espírito Santo de Deus, irmão, Ele quer que todos nós, a Bíblia diz isso, que Deus, Ele quer que todos os homens cheguem ao pleno conhecimento da verdade, que é a palavra de Deus, para que seja salvo. Então, se você não conhecer a verdade, você vai para o inferno. Vai ser enganado, irmão. E você não vai para o céu. E está cheio de gente achando que porque é dizimista da igreja vai para o céu. Mas não vai. O teu dízimo não leva você para o céu. Não leva, irmão. E se você traz dinheiro para a igreja com a intenção de receber qualquer benefício de Deus, esquece. Gasta ele em outro lugar, porque Deus não vai te dar nada. Deus não é cambista para fazer troca com você. Ele não é cambista, irmão. Se o seu dízimo não for devolvido na igreja por amor a Cristo e a obra, que é o que deveria ser, se por qualquer outro motivo, nem devolva. Esses dias os caras me criticaram. Ai, Jesus, é que eu sou muito bocudo, né? Daí eu fico meio irritado, porque eu não tenho paciência mais para certas coisas, né? E me irrita. Sei quem é minha ovelha já sabe disso, né? Que eu fico irritado e eu dou umas caneladas nas pessoas, porque eu não posso fazer, mas eu faço, irmão. Eu estou orando para Jesus me converter todo dia, mas está difícil. É umas coisas que está difícil, irmão. Mas quando eu leio a Bíblia, eu me consolo, porque eu vejo Jesus fazendo a mesma coisa. Jesus falou para os caras não vender. Na terceira ele pegou um chicote e saiu dando nas costas de todo mundo, chutando mesa. A Bíblia diz isso. E eu fui numa igreja, muito tempo atrás, e eu disse para os irmãos, eu falei, igreja não é politicamente correta. O politicamente correto não é de Deus, é do diabo. Jesus nunca foi politicamente correto. Jesus era um grosseirão. Sabia? Mal educado. Tem todo mundo que fala, ai, Jesus era um gentleman. Só se você não conheceu o Jesus da Bíblia. O outro talvez. Jesus era um grosso, irmão. A mãe dele chegou e falou, filho, aí ó, acabou o vinho dos caras. Ele olhou e falou, e daí o que eu tenho com isso? Não é? Você trata a sua mãe assim? Ela te dá uma na cara já. Cala a boca, piá. Ô, gente, você está falando comigo? Não, se eu estiver mentindo, você pode me corrigir, irmão. E chega no meio dos irmãos, daí os caras chegam e falam, ô Jesus, esses teus discípulos aí são todos uns mal acabados mesmo, né? E Jesus olhou para os caras falaram, porque nós chegamos aqui para comer, nós lavamos as mãos, nós lavamos a cara, porque nós moramos no deserto, cheio de pó, muita sujeira, nós lavamos os pés, nós lavamos tudo. E os teus discípulos, por que não lavam as mãos? Se Jesus fosse politicamente correto, o que ele ia fazer? Ele falou, não, você tem razão, irmão, deixa que eu vou falar com eles aqui, eles vão lavar a mão. Sim ou não? O que Jesus disse? Ele olhou para o cara e disse assim, cara, o que adianta você lavar o copo por fora, se por dentro você está sujo? O que adianta você lavar a mão se teu coração está podre? Jesus, irmão, ele sempre falou a verdade. Duela quem duela. Você não gosta, vazarteou. Eu falei essa semana que Jesus cagou pro guri lá, todo mundo ficou bravo comigo. Falou, credo, pastor, você está falando que Jesus cagou. É uma força de expressão, irmão. A Bíblia diz que o pai traz o filho endemoniado, que o demônio pega o filho, joga ele no chão, o cara está espumando, né? Não é assim que a Bíblia diz? A gente estudou essa semana aí. E Jesus virou as costas pro cara, aqui, e o diabo quebrando o cara, e Jesus cagou pro cara. Olhou pro pai e disse, escuta, colega, quanto tempo que acontece isso com esse cara aí? E o cara lá. E Jesus está aqui conversando com o pai, irmão.
Quanto tempo está acontecendo isso com esse guri? Não, pega ele desde criança. Mas eu já trouxe para os teus discípulos e o piá lá. O diabo sacudindo ele. Jesus andou para ele, irmão. Andou para ele, ficou conversando com o pai e deixou o filho lá. As pessoas não lêem a Bíblia, irmão. Acredita num evangelho mentiroso, fraco, picotado. Essa não é a Bíblia de Jesus Cristo. Jesus não veio para ter pena de ninguém, ele não é galinha. Jesus veio para pregar a verdade para você, para abrir os seus olhos, para despertar para você, parar com o mimimi, irmão, para você não ser um crente casca de ferida. Ai, eu não vou mais na igreja, o pastor falou, cagou. Ai, eu não vou mais lá, pastor Israel, que o pastor falou, saco. Porra, irmão. Vai ler a Bíblia, caramba. Vai ler a Bíblia. Uma vez eu falei do saco de Jesus, todo mundo ficou bravo comigo. Mas eu não estou falando com maldade nem com dolo. O que eu disse é o seguinte, eu falei, irmão, você concorda comigo que o cara que é macho mesmo tem um saco roxo? Não é uma força de expressão isso? Todo mundo fala isso? Sim ou não? Sim. Eu falei, se eu conheço um cara macho que tinha um saco roxo, era Jesus. Os caras ficou bravo comigo, irmão. Eu falei, você está bravo comigo? Eu vou contar uma coisa para você. Jesus está com o saco cheio de você. Irmão, Jesus não tem paciência com esse povo cheio de mimimi, não. Ele falou, quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê já vai para o inferno mesmo. Não tem esse negócio. Não é isso que ele disse? Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê já está condenado. Ai, Jesus, mas eu estou na dúvida. Vai para o inferno. Tem que parar, irmão, com esse mimizinho, com esse, ai, coitadinho do irmão, meu Deus, olha ali, pastor. Que mané coitado, irmão. Coitado é filho do gato que nasceu pelado no meio do mato e está com frio e molhado. Não é esses marmanjos que vivem uma vida inteira ofendendo a Deus, com as suas atitudes, com as suas ações, com a sua falta de fé, criticando Jesus, batendo na igreja, falando mal do Espírito Santo, e aí a hora que o anjo está dando espadada no cara, daí todo mundo, ai, coitado, que coitado, irmão, está levando espadada porque merece. Hoje em dia, se a igreja fosse há um tempo atrás, quando o anjo desceu, lá em Isaías 38, a Bíblia diz que o anjo desceu e num dia só matou quantos? 185 mil soldados. As pessoas dizem, ai coitado, olha lá o anjo está matando todo mundo. Não ia? Não ia, irmão? Hã? Você acha que não? Oh, isso aí, esse anjo não é de Deus, irmão. Ele não tem amor pelos irmãos. Oh, tá matando todo mundo. Isso aí não é Deus. Você não acha que ele ia falar isso? Esses dias eu vi um pastor da igreja videira pregando isso, dizendo, irmão, você não pode ser como João Batista, porque João Batista não amava as ovelhas. E se você não amar as ovelhas como João Batista, você vai para o inferno. Eu posso dar o nome dele se você quiser, famosildo aí. Está na internet, é só você ver. Porque João Batista, quando estava na beirada do Rio Jordão pregando, e as pessoas, diz a Bíblia, João 3, é só você ler. A Bíblia, os caras se chegavam para João Batista e dizendo o que nós temos que fazer aí para a gente ser batizado, para não ir para o inferno. E João Batista, queridão como ele era, né? Hã? João Batista era querido, sim ou não? Arrependei-vos, raça de víboras! Produzi, pois, irmão, está no texto isso, com ponto e vírgula que eu estou te falando. Produzi, pois, obras dignas de arrependimento. Por quê? Porque ele viu que os caras não estavam arrependidos, irmão. Os caras estavam de caô. Ah, pastor, eu quero aceitar Jesus. Não quer não, irmão. Você quer continuar no mundo, quer continuar se prostituindo, quer continuar enganando, mentindo as pessoas, tendo um comércio que fica enganando todo mundo, dando golpe, vendendo carro com multa, fazendo coisa errada. Arrependimento verdadeiro traz conversão, e conversão traz presença do Espírito Santo, traz milagre, traz transformação, traz ação de Deus sobre a vida das pessoas. Somente um crente convertido, não é convencido. Jesus disse isso para Natanael. Ele disse, Natanael, quando tu creres, verás a glória de Deus.
Verá os anjos descendo e subindo do céu para servir ao Senhor. Mas só quando você crê. Ele não falou isso para o Pedro? Ele disse: Pedro, quando tu te converter, tu vai ser uma bênção. E Pedro já expulsava demônio, curava os enfermos. Já era o Pedro, irmão. Mas ele ainda não era convertido. Não era, irmão. Então essa conversinha de amor que estão pregando dentro da igreja, você não vai levar ninguém para o céu, irmão. Porque não é desse amor que a Bíblia fala. A Bíblia diz que você deve amar o seu irmão a ponto de você poder dar a sua vida pela vida dele. Não é isso? Não é amor de... está aqui mais pertinho. Irmão, eu te amo. Querido, oh, aleluia, oh, glória. O irmão está doente no hospital, você não vai visitar. O irmão sofreu um acidente, precisa de sangue. Você fala: mas eu não, se doar sangue, você não. Aí fazer tua identidade, o cara fala: você é doador de órgãos? Não. Que amor é esse, irmão? Você é doador de medula? Não. Você faz o que então pelos seus irmãos? Nada. Nem um sanguinho, irmão, você não pode? Não. Saudável, bonitão, cheiroso. Mas e o seu irmão? O irmão que se dane. Mas você não ama ele? Não, eu amo, mas eu dou abraço, eu beijo a careca dele, eu gosto. Mas eu vou dar meu sangue para ele? Eu não. Mas a Bíblia não diz que não há manifestação maior de amor do que Jesus haver dado a sua vida por nós, que ele nem conhecia. Quanta gente anda na igreja dizendo que ama a Deus. Isso é Bíblia, que eu estou citando versículos bíblicos para você. Que ama a Deus, porém não ama o seu irmão que está próximo de ti. Dizendo que ama a Deus, que não conhece e que não vê. Mas não consegue amar o seu irmão que conhece e vê. É mentira isso, irmão? Isso é Bíblia. Ai, pastor, mas é que você não entende. Eu não consigo ficar perto daquele irmão. Porque ele me roubou 10 mil. Porque ele me ofendeu. Porque ele me magoou. Porque ele falou mal do meu filhinho. Eu tenho uma coisa aqui no meu coração. E daí eu não consigo nem olhar para a cara dele. Eu tenho uma notícia ruim para te dar. Você vai para o inferno. Porque a Bíblia diz que se você não perdoa ele, Deus não vai perdoar você. Mas você nunca ouviu isso na igreja desse jeito que eu estou falando para você, né? Você acha que isso te ofende? Que se dane, irmão. Você ofende a Deus fazendo um monte de coisa que não deveria fazer. Nós precisamos despertar do sono no qual temos dormido, deixar de ser um crente indolente e passar a ser um crente praticante do evangelho, porque senão você vai ser joio, você não vai ser trigo. Porque o trigo está cheio do Espírito Santo, o trigo está sim de fato cheio de amor, cheio de esperança, cheio de fé, e não cheio de religião, cheio de costume, e cheio de manha, cheio de mania. E você tem que aprender isso, irmão. E eu estou aqui para falar a verdade para você. Só isso. Um pastor de vocês, cuticute, é o Israel, que não briga com ninguém. Ele é cuticute, eu não sou. Você vem aqui e fala: ai, pastor, eu quero conversar com você. Não, fala com o Israel é cuticute. Eu não sou. Eu sou grosso mesmo. O meu tipo é esse aqui. Esse aqui, irmão. Eu não estou bravo, não estou nada, eu sou assim mesmo. Vai se acostumando. Se você ainda não se acostumou comigo, vai se acostumando. Talvez tem gente que veio aqui a primeira vez e não venha nunca mais. Fala: nossa, aquele pastor grosso, não vamos mais lá. Também a escolha é sua. Agora, sempre que você vir aqui, você vai ouvir a verdade. Não vou mentir para você, porque eu quero que você vá para o céu. E se for preciso eu te chacoalhar para você acordar, eu vou fazer isso, é minha função. É minha função. Te dar um choque para você despertar. E você prestar atenção que o comportamento de um crente, ele deve ser um comportamento exemplar, a Bíblia diz. Você deve amar o teu irmão de todo o teu coração, irmão. Você deve perdoar as pessoas que te ofenderam. Você tem que perdoar o teu marido que te traiu, a tua esposa que te traiu, o teu sócio que te roubou. Você tem que perdoar sim.
Se você não perdoar, irmão, você não vai ser perdoado. Eu vivo isso, o que eu estou pregando para você, eu vivo na minha vida. Você pode achar que eu sou rude, que eu sou... mas é isso aí. É o meu estilo. O Senhor me trouxe para ganhar um determinado grupo de pessoas. E graças a Deus, Deus tem me abençoado. Eu tenho conseguido entrar no coração de muita gente simplesmente falando a verdade. Só isso. E nós precisamos aprender. Tem dias que o Senhor vem na igreja e fala: olha, Deus vai abençoar você, vai te dar um carro. Tem, se Deus quiser te dar um carro, Ele pode, irmão. Deus quiser abençoar a tua empresa, teu comércio, teu trabalho, Deus pode fazer, claro que pode. Claro que pode, tranquilo. Se o Senhor me mostrar aqui e dizer, ó, fala pro Vili que ele vai ganhar um carro novo, eu vou falar, mas Deus não mandou eu falar isso. Esses dias uma pessoa falou para mim, a cena que eu estava e alguém disse: nossa, pastor, eu tive um sonho, eu vi você num, sei lá, numa Ferrari, acho, eu nem sei que carro que é, essas coisas, porque eu não gosto desses troços, né? Eu sou, né, ranzeiro, vocês sabem, né? Eu gosto de coisa diferente. Eu falei: eu vi você, eu olhei para ela e disse assim: você não acredita? Eu falei: irmã, se for uma praga, que me pegue agora. Você tem que aprender, irmão. Né? Vai que é um profeta, irmão. Você não sabe? Vai que é um profeta. Está lançando uma palavra profética sobre a sua vida, você vai desprezar? A palavra vindo direto de Deus? Então, a gente precisa estar ligado nas coisas do céu, nas coisas do Senhor. Agora, nós precisamos primeiro buscar o reino do céu e a sua justiça. E a Bíblia diz que as demais coisas todas nos serão acrescentadas. Então você não vem na igreja para fazer campanha de prosperidade. Você não vem na igreja para fazer o pacotinho de... Não, irmão. Você vem na igreja para ser exortado, para ser consolado e para ser ensinado pela palavra de Deus. É isso que a Bíblia diz. Que o Espírito Santo nos exorta do pecado, da justiça e do juízo. É isso que a palavra de Deus faz com você. Então existem dois tipos de pessoa no mundo: os filhos de Deus e os filhos do bicho. E você vai escolher de que lado você vai ficar. Você vai escolher. Jesus deixou a opção para você. Ele disse: quem crer e for batizado será. Quem não crer já está. Então tem um povo que vai morar no céu e tem um povo que vai para o fogo. Quer você goste disso ou não, essa é a verdade. Esse é o evangelho mais simples que existe. Se você crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e a tua casa. Se você não crer, você vai para o inferno. É simples. Não tem muita manobra em cima disso. Não existe coluna do meio. Ah, mas se você tiver... Não tem a palavra se. Esse advérbio de dúvida na Bíblia não tem. Se você tiver dúvida, lá no final, o Senhor vai ter misericórdia. Não é isso que a Bíblia diz. Eu já contei para vocês aqui um testemunho, o Espírito Santo está trazendo ele, eu vou contar de novo. Existia uma moça na minha cidade de Guaratuba, ela era prostituta, dona de um prostíbulo na minha cidade. Mas eu não conhecia ela de verdade, não conhecia. E uma pessoa que começou a vir na minha igreja fazia pouco tempo, veio, me chamou no particular e disse: pastor, eu tenho uma grande amiga minha, e ela está internada no hospital, está de coma na UTI, o médico está dizendo que ela vai morrer. Você não podia ir lá orar por ela? Eu falei: vou. Lá em Paranaguá, de Guaratuba, tem que atravessar o ferryboat, andar mais 60 quilômetros para chegar lá no hospital regional. É longe, né? Eu falei: não, eu vou lá orar por ela. Levei um presbítero que eu tinha, irmãozinho, faz muitos anos isso. Eu fui lá. Quando eu cheguei no hospital, apresentei lá minha identidade de pastor, falou: eu preciso fazer uma visita pastoral. Fui conversar com a moça lá, que eu esqueci o nome, como é que fala? Assistente social. Conversei com ela, disse: olha, eu vim aqui para orar pela moça, fulana de tal, estava com o nome dela. Daí ela disse assim: olha, me parece que ela já está com morte cerebral, ela disse. Mas não está confirmado ainda, está esperando um outro exame, mas a família dela está ali na porta. Eram duas senhoras que estavam na porta do hospital. Eu saí, eram duas professoras também da cidade de Guaratuba, muito queridas elas, aliás, as meninas católicas, né? Muito queridas. Conversei com elas, eu disse: olha, um amigo pediu para eu vir orar. Ah, por favor, pastor, vai lá. Então eu subi, fui até a UTI.
Quando eu entrei no quarto dela, ela estava nos aparelhos, né? Não sei se você já foi na UTI, sabe como é que é. Estava lá nos aparelhos. E quando eu entrei e fui orar, o Espírito Santo disse: não ora. Você não veio aqui para orar. Eu parei. E fiquei esperando o Senhor me dar a segunda ordem. Ele já me deu a primeira. Agora eu estou esperando a segunda. Ele disse: olha para ela. Quando eu olhei, abri os meus olhos, como se fosse numa dimensão espiritual. E eu vi uma forma de IML. Não sei se vocês já viram isso. Eu já fui muito no IML, né? É aquela forma de aço inox, que parece uma forma de bolo, só que é maior, né? E tinha 4 pés de aço grande, tudo de aço inox, foi assim que eu vi. E cada pé daquele tinha uma corrente grossa, da grossura do meu braço assim, com uma algema. Uma corrente prendia um tornozelo, o outro prendia outro tornozelo, aquela lá prendia um pulso e essa aqui um pulso. Ela estava algemada, presa com correntes naquele lugar, com os olhos abertos. Eu olhei para ela, eu vi ela. Do lado direito tinha um demônio enorme e do lado esquerdo tinha outro, como se fossem guardas de uma prisão, que a gente vê nos filmes, aquelas guardas de prisão romana, que fica com uma lança do lado assim, sabe, de armadura, aquela coisa assim. Foi isso que o Senhor me mostrou. E aí o Espírito Santo disse para mim assim, ó: muitas vezes eu mandei os meus filhos pregar o meu evangelho para ela e ela sempre me rejeitou. E agora quem a rejeitou foi eu. Não ore, porque ela já morreu e ela vai para o inferno. E eu vou dizer para você que eu saí, desci, confesso para você que não é uma experiência agradável, eu lhe confesso, não é uma experiência agradável, mas eu desci, fui até a portaria, e as meninas estavam ali afoitas, né? E aí, pastor, e aí? Eu falei, olha, eu fui lá, eu vou deixar aqui o meu telefone com você, porque você sabe que a situação dela está difícil. Eu não falei nada, só disse isso, que a situação dela está difícil. E se você precisar de ajuda, caso ela venha a falecer, né? Porque como elas iam na igreja católica, como o padre não veio aqui e não vai vir, então se você precisar que eu vá fazer o culto fúnebre dela, caso ela venha a morrer, eu vou deixar o número do meu telefone. Você mora lá na minha cidade, você pode contar comigo. Tá bom, muito obrigado, Deus abençoe. E eu fui embora. Naquela madrugada, desceu o médico de Curitiba para fazer a punção, para identificar a morte cerebral. Morreu, o enterro foi no outro dia, e elas me ligaram, mais ou menos meia-noite do mesmo dia, e disseram: pastor, aconteceu exatamente o que você falou, o padre não quer fazer cerimônia e tal, será que o senhor podia ir fazer o culto fúnebre dela amanhã? Na zona, no lugar onde eles trabalhavam, lá na zona. Falei: vou, claro que eu vou. Que horas que é? 8 horas da manhã, que ela tem que ser enterrada às 9. Eu falei: tranquilo, convida todos os amigos, todas as pessoas que quiserem, 8 horas da manhã está lá. Eu acordei às 7. Você sabe que eu, né, quem me conhece sabe que eu não acordo cedo, não gosto de acordar cedo. Acordei cedo, tomei banho, fiz a barba, passei um perfume, arrumei meu cabelo, pus um ternão bem bonito, preto, bem bonito. Peguei a minha Bíblia, a minha harpa. Quando era 10 para as 8, eu estava na frente, era do lado do cemitério, uma casinha de madeira velha, que tinha aquelas jukebox, né, máquina de música, sabe que você tem antiga, né? Eu que sou mais velho, eu conheço essas coisas, né? Antiga, umas máquinas de fliperama, não tinha nada demais, um lugar simplesinho, assim, bem humilde. Mas quando eu estava entrando, a casa era no fundo do terreno, tinham várias pessoas, mulheres de cabelo comprido para baixo da bunda, assim, ó, de saião, e cara de terno de preto de fora, pelo menos uns 5 casal. Eu passei, olhei os caras, mas eles estavam tudo lá fora, ninguém entrou. E eu entrei lá dentro, devia ter acho que uns 15 bêbados, acho que umas 9, 10 moças que trabalhavam lá. E tinha mais alguns amigos, eu acho que tinha umas 30 pessoas, o caixão ali no meio e tal. Eu cheguei, falei: bom dia, paz do Senhor, Deus abençoe vocês, as duas irmãs. Eu falei: vamos reunir todo mundo aqui, que nós vamos fazer o culto fúnebre da irmã fulano de tal, não me lembro agora o nome da irmã fulano de tal. Aí os bêbados tiraram o bonezinho, tinha uns, né, meio assim, pessoal meio cozidão, aquela coisa toda. Peguei a minha harpa, cantei 2 hinos da harpa, bem bonito, o melhor que eu pude. Preguei uma palavra, o Espírito Santo me inspirou, eu preguei como se eu estivesse aqui, uma igreja grande, cheia,
cheio de autoridade, cheio de alegria. E quando eu terminei a mensagem, eu fiz um apelo para quem queria aceitar Jesus. 15 pessoas aceitaram Jesus. Irmão, é para isso aqui que eu vim. Eu sou diferente mesmo. E aí a irmã falou para mim, eu falei, quem que é aquele povo lá? Falou, esse aqui tem 3 irmãos e 2 irmãs dela. São todos da congregação cristã, mas ninguém entra aqui. Aí tá bom, eu fiquei feliz, sabe por quê? Porque Jesus deu a oportunidade para mim ganhar aquelas alminhas. Irmã, que coisa linda é você entrar na boca do inferno e saquear Satanás. Não, tem troço melhor, irmão. Meu Deus, nosso horário está lá longe já. Vocês desculpam, eu estou meio inspirado hoje. Eu podia ir 2 horas hoje frouxinho, né? Por isso que vocês estão olhando para o relógio, eu estou demorando, né? Pô, desculpa. Eu acho que eu estou na Assembleia de Deus, indo lá, pregava 1h30, né, mensagem. Aqui é só 1 hora, desculpa aí. Né? Então, que coisa linda é você orar pelas pessoas, e as pessoas, você chamar as pessoas, e os caras virem, a moça ali, morta, né? Já morreu, já era, né? Mas aquele povo ali precisa de salvação. Todo mundo de joelhinho, irmão, chorando na presença de Jesus. Chorando, poder orar com a mão na cabeça de cada um deles, abençoando a vida daquelas pessoas que até ontem eram amaldiçoadas. Mas Jesus veio para quebrar a maldição, Jesus veio para quebrar jugo, Jesus veio para mudar a história, Jesus veio para mudar vidas. Nosso Jesus não é um Jesus água com açúcar, não. Nosso Jesus é um Jesus de fogo consumidor. Ele veio para transformar, para mudar, para salvar a minha e a sua vida. Quando nós cremos, quando cremos em Cristo, o Senhor Jesus age na nossa vida e transforma ela. Amém? Vamos ficar de pé para a gente orar? Feche os seus olhinhos. Papai do céu, eu já entreguei tudo que o Senhor pôs no meu coração. Senhor, eu não estou levando nada embora. Tudo que o Senhor me disse para falar, eu falei. Tudo que o Senhor trouxe ao meu coração, eu disse. Eu quero te pedir, Senhor, nessa noite, que o Senhor possa alcançar a vida de cada irmão e de cada irmã que está hoje aqui conosco, na igreja física, na igreja virtual. Que o Senhor possa alcançá-los e abençoá-los no poder e na autoridade do nome santo de Jesus Cristo de Nazaré. Meu Deus, que as pessoas possam ouvir a Tua palavra, porque a Tua palavra é a verdade. Que essas pessoas, as Tuas ovelhas, Senhor, elas possam viver essa verdade bíblica e com isso serem transformadas pela Tua palavra. Lava-nos, Senhor, nessa noite, limpa-nos e nos permita, Deus, que nós possamos ser crentes de verdade. Que nós possamos crer e viver esse evangelho poderoso. Que nós possamos crer e viver a Tua palavra todos os dias da nossa vida. Que nós possamos, Senhor, ser agentes de mudança. Que nós possamos, Senhor, ser de fato o sal da terra, a luz do mundo. Que o Senhor nos ajude, Pai, todos os dias, para que a gente possa crescer na graça, no conhecimento, e aprendendo a Tua palavra, possamos, Senhor, pregá-la livremente e poderosamente a toda criatura, para que todo aquele que crê, Senhor, possa ser salvo. Meu Deus, em nome de Jesus, eu peço que nessa noite, o Senhor venha quebrar cadeias aqui na igreja, o Senhor venha quebrar jugo aqui na igreja, em nome de Jesus. Que o Senhor possa colocar por terra, Senhor, toda ação e toda manifestação que não provém de Ti, Pai, em nome de Jesus. E que o Senhor nessa noite possa nos abençoar, no poder e na autoridade do nome de Jesus. Amém e amém. Se você crê, diz amém. Pode dar uma salva de palmas para Jesus. Glória a Deus. Sente-se, por favor, tome o seu assento. Eu vou dar para você 3 minutos para você orar, para você poder participar da Santa Ceia do Senhor em santidade.
Todos podem e devem participar da Santa Ceia, você já sabe disso, né? Mas primeiro você deve se consertar. Então você faz uma oração, pede perdão do teu pecado em nome de Jesus, para que você possa participar da Santa Ceia do Senhor em santidade. Vou te dar 3 minutos, pode orar. Amém? Coloque-se em pé, por favor. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, este é meu corpo que é partido por vós, fazei isso em memória de mim. Querido Deus, em nome de Jesus, eu quero abençoar este pão. Eu te peço, Senhor, que ele venha agora simbolizar a tua carne, e quando o teu povo comer dele, passe a ter comunhão contigo e com a igreja, em nome de Jesus. Amém e amém. Pode servir. Quando você pegar o pãozinho, você segura na tua mão, nós vamos comê-los juntos.
Glória a Deus. Todos pegaram o pãozinho? O pessoal de casa já está com o pãozinho aí? E disse o Senhor: esse é meu corpo que é dado por vós. Fazei isso em memória de mim. Comei todos. Pode comer, por favor. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor, até que venha. Querido Deus, em nome de Jesus, eu quero abençoar esse cálice e todos aqueles que estão nas casas, para que ele venha agora simbolizar, Senhor, o teu sangue. Eu te peço, papai, em nome de Jesus Cristo, que o Senhor derrame do céu uma gota do teu sangue sobre cada cálice que será bebido nessa noite, para que ele venha agora simbolizar o sangue que o Senhor derramou na cruz do Calvário por cada um de nós, em nome de Jesus. Amém e amém. Pode servir, irmãos. Quando você pegar o copinho, você segura ele aí, tá? Que a gente vai beber todos juntos também.
Amém? Todos pegaram o seu copinho, o pessoal de casa já está com o copinho. E disse o Senhor: esse é o meu sangue que é dado por vós, fazei isso em memória de mim. Bebei todos. Beba, por favor. Pode se sentar. Glória a Deus. Aleluia. Tome o seu assento. Você puder, vai passando o teu copinho para quem está na ponta da fila aí. E os irmãos vão passar recolhendo os copinhos. Glória a Deus. Aleluia. Quero lembrar a todos os irmãos que nós temos culto também nos domingos de manhã, tá? 9 horas, né? Da manhã, né, Israel? 9, né? Não é 9h30, às 9, né? Todo domingo, 9 horas, a gente tem culto também. Eu sei que às vezes dia de semana é corrida, apesar que agora já diminuiu bastante o movimento por causa do final de ano, mas ainda, né, a BR está bem movimentada. Então domingo de manhã tem menos movimento. Se vocês quiserem, né, vir estar congregando conosco, aqueles que ainda não o fazem, todos os domingos de manhã a gente tem culto aqui com o pastor Israel. Dia de oração é segunda, Israel? Segunda-feira à noite, 8 horas. 8 horas da noite tem oração na igreja. Se você quiser, você pode vir também. Pastor Israel atende todo mundo, ora se você precisar, né? E você sendo membro da nossa igreja, você vai ganhar um desconto exclusivo no posto de gasolina. É brincadeira. É brincadeira. Se precisar, né? Se você for membro da igreja, precisar de uma visita na tua casa, o pastor Israel está trabalhando bastante junto com seus obreiros, né? Então toda ajuda que você precisar, você pode vir à igreja. O pastor Israel é uma bênção, está sempre aqui, tá bom? Ajudando, trabalhando em tudo que vocês precisarem. Eu venho sempre... Pode falar, irmão. Mas 30 segundos só, não pode demorar. Tá bom. Vem aqui na frente falar para todo mundo ouvir. Então tá bom, então fale. Fala. Boa noite a todos. Deus abençoe. Pessoal, a gente frequenta aqui na quarta e no domingo, principalmente mais a minha esposa, mas eu sempre que eu não tenho algum compromisso muito sério, que eu tô aqui. E não sou eu quem está falando, Jesus está me usando para falar para muitos irmãos. É maravilhoso ver a igreja cheia assim. Só que não eu, Jesus fica triste quando vocês não podem estar aqui. Não é o nosso pastor aqui que vai abençoar a vida de vocês. A igreja aqui, Jesus é que abençoa. Da mesma maneira que o pastor Sandro é usado, o nosso pastor aqui também é usado para abençoar vocês. E Jesus pede que vocês façam um esforço para estarem aqui também, não só quando o pastor Sandro está, porque ele fica muito triste de vocês não poderem estar aqui num domingo de manhã ou numa quarta-feira que não seja uma quarta-feira que o pastor Sandro está aqui. A bênção você busca na igreja, no seu coração em Deus, e não na pessoa do pastor Sandro. Amém? Eu tenho insistido sempre nisso, né? E eu tenho dito para vocês que quem leva vocês para o céu não sou eu, que a igreja não salva você. Quem salva você é Jesus. Quem leva você para o céu é Jesus. E que você precisa fazer essa escolha na sua vida. Amém? Então não esquece, a gente tem culto toda quarta-feira, todo domingo, né? Você que mora aqui perto, que pode vir, venha. Não deixe de vir no culto, né? Eu, nas quartas-feiras, eu estou a primeira aqui, a segunda quarta-feira a gente está em Joinville, e a terceira quarta-feira eu estou em Blumenau, e a quarta quarta-feira eu estou de folga. Eu estou de folga porque eu preciso descansar também. É a noite que eu tenho, que normalmente eu faço culto de oração. Eu faço na internet e faço culto de oração na quarta-feira, né? Então, se você puder e quiser, né, lembre que toda quarta-feira o pastor Israel está aqui, toda a igreja, no domingo de manhã está aqui. E vocês têm uma igreja ótima aqui, abençoada, para que vocês possam congregar e possam estar todos aqui. Tá bom? Todas as igrejas físicas que a gente tem culto na quarta-feira e tem culto no domingo de manhã. Esse é padrão das nossas igrejas. E daí depois de noite você assiste o culto na internet, não tem problema nenhum, né? Não vai perder, mas de manhã você pode vir para a igreja, ouvir a palavra, receber uma oração, ficar em comunhão com os irmãos,
né? Tomar um café. O Israel sempre faz café. Hoje ele fez até bolo para nós, é uma benção. Não é isso quando ele não está inspirado, que ele não faz feijoada, irmão. Agora vai começar, né? É o frio, né? Podia deixar Jesus te usar, né? Israel, deixa o escorpião respirar. Israel faz uma feijoada de primeira, né? O pastor é bom no churrasco, mas Israel, no feijoada, não tem para ninguém, né? Amém? Eu vou orar por vocês. Feche os olhinhos. Querido Deus, em nome de Jesus, eu quero abençoar, Senhor, todos os ofertantes, todos os dizimistas da tua igreja, em nome de Jesus. Amém e amém. Você pode se levantar, você que trouxe a sua oferta, seu dízimo, vem trazer aqui, por favor. Não entregou o envelope ainda? Não? Não, quem já tem, já tem. Quem não tem, ainda pega o envelope. Levanta a mão aí, pega o envelope. É que eu estou falando, achei que você já tinha entregado o envelope para todo mundo. Meu, vocês estão dormindo no ponto aí, hein? Pelo amor, hein, Heiser? O que tinha no café que vocês tomaram? Metanol? Se você trouxe a sua oferta e quer deixar a sua oferta, levante sua mão assim, ó, que os irmãos vão entregar o envelopinho para você aí. Os irmãos estão hoje meio devagarote, né? Devagarote. Glória. Aleluia. Pois antes de acabar o culto, a gente vai fazer uma oração hoje, especial pelo nosso presidente, tá? Fazer uma oração especial por ele hoje. A gente conversou sábado. Glória. Eita, camisa bonita, né? Jesus é bom. Meu Deus. Enquanto a galera vai vindo aqui, eu quero dar uns avisos para vocês. Eu quero avisar vocês que em julho a gente vai fazer o aniversário da igreja lá em Guaratuba. E esse ano a gente vai voltar a fazer como nós fazíamos antes. Antes a gente fazia um congresso, daí a gente fazia culto sexta, sábado e domingo. E daí um tempo para cá a gente passou a fazer uma festa, mas agora nós vamos voltar às origens e a festa a gente vai fazer só no aniversário do pastor, tá? E daí no aniversário da igreja nós vamos fazer um congresso. Então a gente vai ter culto sexta, que eu acho que vai ser a missionária Kate que vai pregar. Sábado, que eu acho que vai ser o pastor Edilson que vai pregar. E domingo é o pastor, tá? Então aqueles que quiserem ir, eu acho que é 11, 12, 13, é isso? 11, 12, 13 de julho, já a data já está marcada, né? Tem que já antecipadamente, porque lá em Guaratuba nessa data tem uma festa religiosa lá. Então é difícil achar hotel, essas coisas. Aqueles que quiserem, se programem, tá bom? Se programem para que vocês possam ir, tá? E vai ser bênção. Julho, 11, 12 e 13 de julho, tá? A gente vai ter culto sexta, sábado e domingo. Vamos fazer uma festa também, né? Vai ser bem legal. Festa de aniversário, mas, né? Nós estamos aí na área. Estamos na área. Glória a Deus. Deu boa ainda, salvou ainda, hein? Ainda deu boa. Amém? Tem alguém com fome aí? Você também? Já? A Lohane, você vê que ela é de Marte, né? Que ela tá de blusa ali, vocês perceberam, né? Eu falei pra ela que eu tava com calor, daí eu olhei o ar-condicionado, tá no 20, porque ela que regulou ali, porque tá com frio, né? Podia estar no 16, a gente tava mais fresquinho, né? Mas graças a Lohane, tá muito magrinha, né? Eu já falei pra ela que quando ela casar, esse frio vai passar, né? Falei pro Thiago já, se agiliza aí, nós estamos, né, Thiago? Se agiliza aí, né? Vamos orar? Fica de pé aí que eu quero orar por vocês, vamos lá.
Feche os seus olhinhos, inclina a sua cabeça e ore comigo. Querido e amado Deus, em nome de Jesus, eu quero abençoar o teu povo, eu quero abençoar a tua igreja no poder e na autoridade do teu nome. Eu te peço que a tua mão poderosa, Senhor, venha sobre o meu povo, sobre a minha igreja, que o Senhor possa alcançá-los e abençoá-los no poder e na autoridade do nome santo de Jesus Cristo de Nazaré. Senhor, nessa noite eu quero repreender todo o espírito de enfermidade, eu quero repreender, Senhor, todo o levante de Satanás, eu quero repreender, Senhor, toda a ação maligna. Venha ser quebrada toda obra de magia, de bruxaria contra o nosso povo, contra a nossa igreja, na autoridade, no poder do nome santo de Jesus Cristo de Nazaré. Eu te peço, Deus, que o Senhor abençoe cada família que congrega conosco, que está aqui nessa noite, que o Senhor possa, meu Deus, alcançá-los e abençoá-los, Senhor, na autoridade e no poder do nome de Jesus. Eu te peço, Senhor, que tu venha nessa noite a quebrar toda maldição, toda palavra de maldição, Senhor, contra a tua igreja, seja quebrada, lançada por terra, na autoridade e no poder do nome santo de Jesus Cristo de Nazaré. Eu repreendo, meu Deus, todo espírito de enfermidade. Eu repreendo, meu Deus, em nome de Jesus, toda ação maligna. Eu repreendo, Senhor, o espírito do carcinoma. Eu mando que ele saia, que ele vá embora, na autoridade, no poder do nome santo de Jesus. Eu repreendo, meu Deus, o espírito da depressão. Eu repreendo, Senhor, o espírito da tristeza. Eu repreendo, Senhor, o espírito da opressão. Eu mando que ele saia, que ele vá embora em nome de Jesus Cristo. Eu repreendo, meu Deus, todo o espírito de fobia. Meu Deus, eu repreendo a fobia de dirigir. Eu repreendo, meu Deus, a fobia de estar na sala de aula. Eu repreendo, meu Deus, a fobia do trabalho. Papai, toda ação espiritual seja repreendida e quebrada agora, na autoridade e no poder do nome de Jesus. Eu repreendo, meu Deus, o espírito da enxaqueca crônica. Eu mando que ela vá embora. Eu repreendo, Senhor, o espírito da cefaleia crônica, em nome de Jesus, seja quebrada e vá embora agora. Papai, eu te peço que o Senhor possa estar colocando a tua mão sobre a nossa igreja, no poder e na autoridade do nome de Jesus Cristo de Nazaré. Amém e amém. Papai do céu, eu quero também apresentar hoje, Senhor, o nosso presidente Jair Messias Bolsonaro. Meu Deus, eu quero interceder com toda a minha igreja em favor da sua vida, em favor da sua família. Papai, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor venha cobri-lo com o teu sangue, que o Senhor possa, meu Deus, colocar os seus anjos à sua direita, à sua esquerda, à sua frente e à sua retaguarda. Papai, eu peço que o Senhor venha designar nessa noite um batalhão de anjos de fogo do céu, para colocar ao seu redor, para guardar, para proteger e para livrar de todo mal, em nome de Jesus Cristo. Cuida, meu Deus, do seu coração, cuida, Senhor, da sua mente, dos seus pensamentos, e dirige, Senhor, a sua boca, as suas palavras e as suas ações, em nome de Jesus. Abençoa, Senhor, a sua esposa, abençoa os seus filhos, os seus netos, as suas noras, os seus genros, em nome de Jesus, meu Deus. Eu peço que a tua mão esteja sobre a vida do nosso presidente e de toda a sua família. Senhor, eu quero também nessa noite apresentar o Brasil. Eu quero apresentar, Senhor, a minha nação, a minha pátria, o meu país, Senhor, diante de ti. Eu te peço, Deus, abençoa o Brasil, abençoa, Senhor, a nossa terra, abençoa, Senhor, em nome de Jesus Cristo, o nosso povo, Senhor, o povo do Nordeste, o povo do Norte, o povo do Centro-Oeste, meu Deus, o povo do Sul. Pai, que o Senhor possa nessa noite estar abençoando cada pessoa que vive no Brasil, que mora no Brasil, que o Senhor venha nos cobrir com teu sangue, que o Senhor venha, meu Deus, nos guardar e nos livrar de todo mal, em nome de Jesus Cristo. Papai, eu peço que o Senhor venha quebrar toda cilada, todo laço do diabo contra o Brasil, toda opressão internacional contra o Brasil seja quebrada, no poder e na autoridade do nome de Jesus. Eu te peço, Deus, que o Senhor venha descortinar tudo aquilo que está escondido, meu Deus, tudo aquilo, Senhor, que foi escondido, que está nas sombras, venha a luz, saia para fora em nome de Jesus, para que todos vejamos e saibamos que verdadeiramente
só o Senhor é Deus, que o Senhor é o Deus que cuida do Brasil, que o Senhor é o Deus que cuida da nossa nação, que o Senhor é o Deus que cuida do nosso povo, Pai, que o Senhor é o Deus que cuida de cada um de nós, em nome de Jesus, amém e amém. É assim, Deus, que nós oramos e te agradecemos, em nome de Jesus, amém e amém. Abra suas mãos assim, que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as mais doces consolações do Espírito Santo de Deus esteja com cada um de nós hoje e sempre. Todos dizem? Amém. Vamos em paz em nome de Jesus. Deus abençoe todos nós. Tchau.